Fala pessoal, pois é, para mim pelo menos chamou a atenção a presença do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves ao lado do técnico Fábio Carille na entrevista coletiva. Porque depois de dois resultados muito ruins, um empate fora de casa com o Goiás e uma derrota em casa contra o Cruzeiro, que está lá brigando para não ser rebaixado, a gente imaginava que o técnico Fábio Carille, por toda a pressão que ele sofre internamente e externamente, com recentes declarações, com mudanças na equipe para tentar tirar o Corinthians dessa situação. Engraçado, né? A gente fala tirar o Corinthians dessa situação, parece que o Corinthians está lá embaixo, não, o Corinthians está no G4. Mas é uma instabilidade em termos de desempenho muito grande, né? Que faz com que o Corinthians seja muito cobrado. É porque a gente fala em perspectiva, né? A cobrança ela existe nesse momento porque quando você passa a não jogar bem, os resultados passam a não acontecer, essa situação que hoje é de G4, ela em algumas rodadas pode se alterar. E a gente já está vendo uma sequência ruim aí. São 5 jogos sem vitória. E o Corinthians ainda está no G4. Como diz o próprio Carille, é incrível, né? Que isso aconteça, mas o Corinthians está ali. Está ali. Do seu jeito, do seu estilo, está presente ali nessa zona de Libertadores, mas ainda tem muito campeonato. E exatamente por essa dificuldade do time em alguns momentos, que se pressiona demais. Muda todo o planejamento, muda o investimento, muda a receita, muda tudo. O time fora da Libertadores, como foi esse ano, né? Não estar em 2020 seria muito danoso para uma equipe que tem representatividade internacional, que é um bicampeão mundial, que precisa estar presente nas grandes competições. Então, por isso toda essa preocupação. O título já ficou muito distante por conta do Flamengo disparando, Palmeiras e Santos estão atrás, mas estão bem atrás, e mesmo o Corinthians na 4ª posição ainda está bem atrás desses dois que estão ali tentando chegar no Flamengo. Então, a Libertadores é o que restou. E até essa vaga está ameaçada. Pois bem, o diretor vai para a coletiva e garante peremptoriamente, de todas as formas, que o Carille vai, será que eu digo cumprir o seu contrato? Bom, vou repetir aqui as palavras dele. Ele diz que não vai trocar de treinador e que o Carille tem contrato até o fim do ano que vem. Foram as duas afirmações que ele fez. O Corinthians não vai trocar de treinador e o Carille tem contrato até o fim do ano que vem. Se você, torcedor, quiser fazer a interpretação de que uma coisa está ligada à outra, você faça. Eu não farei. Se você quiser entender que o Duílio disse é que o Corinthians não vai trocar de técnico e o Carille tem contrato até o fim de 2020 e de que o Corinthians significa que o Corinthians não vai trocar de técnico até o fim de 2020, você pode fazer essa leitura. Eu não vou fazer. Eu acho que ele quis dizer que não vai trocar agora. Até porque eu acho que essa vaguinha na Libertadores ela pode ser muito determinante. Não apenas isso. A gente tem algumas rodadas pela frente. Vamos supor, por exemplo, o Corinthians está 5 jogos sem vencer. Que fique 10 sem vencer. Vai se tornar insustentável, concordam? Vai ser muito difícil de segurar. Assim como o Corinthians pode emendar 5 vitórias seguidas a partir de agora. E pode estar brigando pelo título com o Flamengo. E aí realmente o Carille assina aí a sua renovação. Assina a renovação não, que ele já tem contrato renovado até o fim do ano que vem. Já assina a sua permanência aqui, que está tudo certo. E o torcedor não vai reclamar. O futebol é muito dinâmico e depende sim do resultado. Então eu acho que a presença do Duílio ali foi para blindar o técnico nesse momento de instabilidade, de pressão, de 2 resultados ruins. Empate com o Goiás, derrota para o Cruzeiro em casa. E como eu disse, para mim está muito linkado a permanência do Corinthians, a presença do Corinthians na Libertadores do ano que vem. Porque aí o Carille classificando a equipe, eu entendo que a manutenção do treinador, do trabalho, por tudo que o Carille já conquistou lá dentro, ela seria feita de uma forma natural. O Corinthians não classificando com uma sequência ruim de resultados, infelizmente, a gente sabe que no futebol, a arquibancada, a pressão da torcida, ainda mais no Corinthians, ela se faz presente. Tem muita gente que, e eu concordo com quem pensa isso, de que quando os dirigentes vão defender um treinador, prestigiar um treinador, essa palavra é muito utilizada, né? Não, o técnico está prestigiado, no dia seguinte demite. Porque palavra de dirigente não se escreve, gente. Eu não escrevo.
e isso não é prerrogativa do Carille, do Corinthians, do Palmeiras, de qualquer clube. Infelizmente o futebol ele não permite que você faça afirmações tão definitivas, porque as coisas mudam a todo instante. Mas se tem uma diretoria que costuma cumprir contratos de técnicos, é essa do presidente Andrés Sanches. Eu sou um crítico do Andrés, acho que ele tem muitos equívocos na sua gestão, inúmeros, mas tem uma coisa que ele faz é manter técnico. E às vezes não é nem por uma, como direi, nem por um mérito necessariamente. Ele é teimoso, talvez num sentido até positivo. Ele não troca de treinador, ele deixa até o limite o cara lá mantendo o trabalho, por quê? Porque você onera a folha. O Corinthians já vive uma situação financeira delicada. Aí você vai demitir um técnico com contrato até o fim do ano que vem para contratar outro e continuar pagando esse? Multa rescisória, é uma série de circunstâncias que o Corinthians precisa pensar realmente antes de fazer a troca. Quem está no mercado disponível vai contratar, olha o que está vivendo o Inter, olha o que viveu o Atlético Mineiro, vai contratar um tampão até o final do ano, ou vai achar um técnico disponível agora que chegue agora já pensando no ano que vem. Então eu consigo entender a decisão da diretoria corintiana de manter o Fábio Carille nesse momento. Mas, repito, o dia a dia do futebol, ele às vezes te exige que você faça algo diferente. E eu acho que depois desses dois resultados, manter o Carille, ok, vem aí Santos e Flamengo. É um clássico em que normalmente o Carille tem bons resultados, só que contra o São Paulo ele foi muito mal, inclusive em termos de desempenho. Eu falei dos últimos dois resultados, né, o Goiás e o Cruzeiro, mas se voltar ainda tem derrota para o São Paulo. E são 5 jogos sem vitória. Então vai chegando num ponto, será que a diretoria vai resistir? Não sei, é uma diretoria que costuma ser resistente a esse tipo de coisa. Já foi lá atrás, é nessa gestão e tem um treinador que conhece o clube. Então eu consigo ter um pouco mais de confiança no que o Duílio falou nessa entrevista coletiva. Mas eu também sei que o futebol ele nos proporciona novidades a todo instante. Então não seria definitivo. Eu não seria definitivo. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas a informação de momento é que ele fica, é que ele permanece. E acho que vai permanecer por mais algumas rodadas. Se as vitórias, ou melhor, se os desempenhos eles não se alterarem, aí pode ser que a gente tenha mudanças. O interessante é que o Carille defensivo sempre foi eficiente. Quando o Carille tentou fazer um time ofensivo, ele se perdeu. Ele se perdeu inclusive nas escolhas. Ele alternou demais o time e eu repito, eu acho que nesse momento ele me parece perdido, tentando encontrar uma solução. E esse elogio a gente tem que fazer. Ele me parece empenhado em buscar alguma alternativa dentro do elenco dele, que é curto. Não é um elenco vasto, não é um elenco recheado de grandes opções. Mas ele tem algumas escolhas que a gente pode contestar. Eu não entendo a manutenção do Gustavo, por exemplo, o tempo inteiro em detrimento do Mauro Bocelli, que já mostrou que deve ser o titular. O Wagner Love entrou no segundo tempo, vinha sendo titular o tempo todo, entrou no segundo tempo e já deu uma outra movimentação. Entre outras opções do Fábio Carille, em que ele deve ser criticado por isso e deve tentar tirar da cartola do seu elenco uma solução. Ele está tentando, a gente não está enxergando. E vamos ver se nos próximos jogos ele consegue. Se ele não conseguir, vai ficar bem difícil segurar. Mas por enquanto a informação é que ele permanece. Eu queria ouvir vocês. Vocês gostaram da entrevista? Vocês acreditam? Vocês acham que ele sai? Vocês acham que ele fica? O que seria melhor? Comenta aí e te inscreve no canal. Até a próxima. Tchau!